Será que a fonte de potássio realmente pode influenciar a qualidade de bebida do café? Muito se fala que a principal fonte de potássio hoje utilizada na cafeicultura brasileira pode sim abaixar a qualidade de bebida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo e também sobre como a gente pode contornar essa situação. Fala galera do Agro, eu sou o Davidson Engenheiro Agrônomo e esse aqui é o canal Valor Agro. E se você gostar desse conteúdo, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar já seu like também. Porque assim você ajuda a espalhar esse conteúdo aqui, o conteúdo desse canal para mais pessoas. Então se você conhece o canal ou está conhecendo agora e acha que esse conteúdo é relevante, ajuda a divulgar para mais pessoas, compartilhando e também se inscrevendo e dando o seu like. É isso daí. Muito obrigado. Bora pro vídeo. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, você utilizar cloreto de potássio abaixaria a qualidade do café. Isso se dá, na verdade, justamente pela composição desse fertilizante, que é cloreto de potássio. O cloro seria o principal responsável por essa baixa qualidade. E como é que ele faria isso, basicamente? Existe uma enzima que a gente chama de PPO, né? É como se fosse o apelido dela, é PPO. Porque, na verdade, o nome dela é polifenol oxidase. PPO é a sigla em inglês, né, para isso. Como que ela está relacionada com a qualidade? Basicamente, alguns autores na pesquisa conseguiram relacionar a presença dela, a atividade dela, com a qualidade. Ou seja, quanto mais presente, mais atividade dela, mais qualidade essa bebida de café vai ter. Tem os artigos aqui na descrição, tem vários artigos. Eu não vou citar nenhum específico hoje, mas você pode conferir sempre na descrição, sempre confere a descrição, porque sempre tem informações relevantes. Então, em um artigo, eles conseguiram, em determinados momentos, eles conseguiram relacionar com a parte negativa, com a perda de qualidade, com a oxidação do grão de café, ficasse mais escuro e tudo mais. Mas, em geral, se acredita que quanto maior a atividade, quanto maior a presença dessa enzima, mais qualidade. E qual que é o grande problema disso? O problema é que o cloro reage com essa enzima. E não é que ele reage exatamente com a enzima, mas essa enzima é uma enzima cúprica, ou seja, tem o cobre ali na composição dela. E o cloro pode precipitar esse cobre, reduzindo a atividade dessa enzima. Então, supostamente, isso abaixaria a qualidade do café. Mas quanto de cloro exatamente a gente está falando? Quando a gente coloca, por exemplo, 100 kg de cloreto de potássio, na prática, o que a gente está fazendo é colocando ali 58 kg de K2O. Na verdade, a gente arredondando para 60 kg, né, a gente está colocando ali até, no máximo, 39%, ou seja, 39 kg de cloro, de cloreto. Eu não quero falar aqui que o cloro é ruim, porque na verdade o cloro é um nutriente essencial para a planta, assim como o potássio. Porém, ele é um micronutriente, ele é exigido em baixas quantidades. Então, em altas quantidades, por exemplo, como a gente aplicando esse cloreto de potássio, o que a gente estaria fazendo na prática é diminuindo a atividade da PPO e diminuindo, assim, a qualidade do café. É claro que a PPO não é o único parâmetro para a gente analisar em termos de qualidade. Muitas outras coisas estão envolvidas e muitos outros fatores podem influenciar, inclusive na atividade da própria enzima e na formação, né, dos açúcares, dos ácidos, de forma geral, no grão de café. É um parâmetro que serve para a gente avaliar e também serve como indicativo, né? Mas o que pode se fazer, então, para contornar essa situação? A gente tem algumas opções. Por exemplo, o cloreto de potássio, na verdade, o cloro, ele é negativo. Então, ele tem uma certa tendência a descer no perfil do solo, ou seja, ser perdido por lixiviação. Assim como o próprio potássio, quando a gente aplica grandes quantidades, mas também como pode acontecer com o nitrogênio, né? Na forma de nitrato. Porque como ele é negativo, ele tem uma tendência, uma facilidade, na verdade, de ser perdido para as camadas mais baixas, justamente porque o solo tem capacidade de segurar as cargas positivas mais facilmente. E as negativas nem tão facilmente assim. Mas uma coisa que a gente pode fazer para dar tempo desse cloro descer e a gente não
saturar o nosso sistema sempre, é você mudar talvez as fórmulas que você está utilizando. Por exemplo, ao invés de você utilizar o cloreto de potássio, você pode utilizar o sulfato de potássio. A gente tem que ficar ligado porque o sulfato basicamente é o gesso, né? O gesso é enxofre e o sulfato é enxofre. Então, a gente tem que observar porque esse enxofre pode descer no perfil do solo e pode carregar outros nutrientes para baixo também. Já uma outra possibilidade seria o nitrato de potássio. O nitrato de potássio também é interessante, assim como o sulfato de potássio, porque ele entrega outro nutriente junto, né? O sulfato de potássio vai entregar o enxofre e o nitrato de potássio vai entregar o nitrogênio também, né? Na forma nítrica, que é muito interessante para as plantas. Mas tem que tomar o cuidado que eu falei, que ele pode também descer no perfil do solo. Ou seja, essas duas fontes têm algumas coisas para a gente avaliar, mas na verdade sempre vai ter algo para a gente avaliar. Por exemplo, com o cloreto de potássio, a questão do cloro, com o sulfato, a questão do enxofre, e do nitrato de potássio com questão ao próprio nitrato, né? Essas são sim as duas fontes principais para você utilizar em substituição ao enxofre, porque as demais fontes, como silicato de potássio, algumas rochas e tudo mais, são mais difíceis de você encontrar. Essas mesmo não são tão fáceis de encontrar. A mais fácil de encontrar é sim o cloreto de potássio, e até por isso que ele é tão utilizado, né? Porque ele é muito concentrado, então na verdade acaba sendo mais barato o potássio que está dentro dele comparado aos outros nutrientes, aos outros fertilizantes, como também ele é mais fácil de achar, né? Ele é muito fácil de achar. A maior parte das adubações de potássio no Brasil é feita com cloreto de potássio. Isso não só no café, mas em outras culturas também. Porém, essas duas fontes que eu falei, tanto o sulfato quanto o nitrato, são boas fontes porque também são bem concentradas. São mais de 40% aí, cada um, de potássio, o que é bem interessante, né? E eles entregam outros nutrientes em boas quantidades. Diferentemente do cloreto de potássio, que vai entregar o cloro, vamos dizer assim, quase em excesso, o potássio, que vai sim estar em uma boa quantidade. Então, uma alternativa seria essa substituição total. É claro que uma coisa importante de dizer é que algumas pesquisas associam o cloreto de potássio com abaixar a qualidade do café, outras não conseguem fazer essa associação. Como sempre, está na descrição, dá uma olhada em todos os artigos que vocês vão encontrar essas informações. E obviamente é muito pouco tempo em um vídeo para a gente debater todas as implicações e tudo que pode, vamos dizer assim, todas as possibilidades, né, dessas afirmações. Mas eu acho que o grande ponto nisso tudo é que quem trabalha com qualidade tem sim que tentar criar um sistema, um ambiente mais propício para a qualidade, evitando as coisas que podem prejudicar o aumento da qualidade. Até porque a qualidade ela é muito sensível, né? E algumas coisas podem sim influenciar. Então, se a gente sabe que o cloro pode diminuir essa atividade e presença da PPO, a gente poderia sim trocar essas fontes, como eu falei, mas a gente também poderia, de repente, trocar parcialmente. Por exemplo, ao invés de você colocar 300 quilos por hectare de potássio, tudo via cloreto de potássio, você poderia fazer 200 quilos por cloreto de potássio e 100 quilos por sulfato de potássio. Ou então, você poderia fazer 150 de cloreto de potássio e 150 de nitrato de potássio. E aí, é lógico, equalizando os outros nutrientes para você não desbalancear a planta, não desbalancear o seu solo, né? Mas então a gente percebe que tem algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente pode utilizar. Troca total da fonte desse fertilizante ou a troca parcial dessa fonte também. E aí dá um tempo, né, para esse cloreto, para o cloro descer no perfil do solo, se perder um pouco. Mas isso quer dizer que você aplica cloreto de potássio, você não vai conseguir café com qualidade? Na verdade, não. Isso quer dizer que você pode sim estar diminuindo a qualidade do seu café. Ainda que ele chegue a uma qualidade boa, talvez ele tivesse um potencial de chegar mais alto ainda. Mas isso não quer dizer que seja exatamente pela aplicação de cloro. Até porque é o seguinte, o cloro está ali, a planta vai absorver, mas não necessariamente a planta vai sim sofrer com isso. Ou pelo menos de forma significativa, a ponto de repente você não utilizar esse fertilizante. Na falta, a gente tem sempre que colocar na ponta do papel para ver o que compensa financeiramente
né, se são essas outras fontes, ou manter o cloreto de potássio, observar aquilo que a gente realmente consegue encontrar, porque vale mais a pena você fazer com cloreto de potássio do que você não fazer nenhum fertilizante com potássio, né? Se você não encontrar nenhum outro, você tem que utilizar ele mesmo. Mas a gente sempre tem que buscar evoluir e conseguir chegar mais perto daquilo que a gente entende por qualidade, daquilo que a gente entende por equilíbrio na planta e conseguir realmente entregar um café de mais qualidade para ter mais lucratividade. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá uma conferida na descrição e deixa aqui nos comentários. Se você trabalha com café especial, qual é a sua maior dificuldade? E se você ainda não trabalha com café especial, conta qual é a grande dificuldade, aquilo que está te travando para começar a trabalhar com café especial. Deixa aqui nos comentários, não se esquece de comentar. Até o próximo vídeo, Hora que o Agro não para.